Você já teve aquele momento na vida em que uma única frase muda tudo? Uma frase que corta mais fundo que qualquer lâmina, que revela a verdade cruel que você tentava ignorar há anos? Para mim, essa frase chegou numa tarde fria de dezembro, quando liguei para minha filha adotiva para combinar os detalhes do Natal. Do outro lado da linha, sua voz soou distante, quase irritada. Mãe, na verdade, não estávamos esperando você para o Natal este ano. Talvez seja melhor você passar com outras pessoas. Outras pessoas, como se eu tivesse uma lista infinita de opções, como se os últimos 15 anos da minha vida não tivessem sido dedicados inteiramente a ela e ao marido que ela escolheu. Desliguei o telefone, sorri, um sorriso amargo que nem eu reconhecia menos. Entrei no meu carro e fiz uma ligação, uma única ligação, que mudaria tudo. Na virada do ano, eu tinha cancelado o pagamento da hipoteca deles, e essa é apenas a ponta do iceberg de uma história que precisa ser contada. Uma história sobre sacrifício, desrespeito e a vingança mais silenciosa que você pode imaginar. Deixe-me voltar no tempo e contar como chegamos até aqui, porque essa história não começou naquele telefonema. Ela começou há 15 anos, quando Rachel chegou à minha vida. Eu estava com 41 anos na época, trabalhando como gerente de vendas numa empresa de equipamentos médicos. Minha vida era previsível, organizada, mas havia um vazio que eu não conseguia preencher. Sempre sonhei em ser mãe, mas os relacionamentos nunca deram certo. E quando finalmente me estabilizei profissionalmente, os médicos me disseram que seria praticamente impossível engravidar naturalmente. Estava considerando adoção quando conheci Rachel através de uma conhecida da igreja. Ela tinha apenas 18 anos, estava grávida de 6 meses e tinha sido expulsa de casa pelos pais quando descobriram a gravidez. O pai da criança havia desaparecido assim que soube da notícia, e ela estava literalmente sem ter onde morar. Lembro-me perfeitamente do dia em que a vi pela primeira vez. Era uma terça-feira chuvosa de março, e ela estava sentada no banco da praça, próxima à igreja, com uma mala pequena ao lado, e uma expressão de desespero que me partiu o coração. Seus olhos castanhos estavam vermelhos de chorar, e ela protegia a barriga com as mãos de um jeito que me fez pensar imediatamente em todas as vezes que imaginei proteger meu próprio filho. Não hesitei, nem por um segundo. Levei-a para casa naquele mesmo dia. Você não precisa fazer isso, ela me disse, com a voz embargada. Eu vou dar um jeito, eu sempre dou. Agora você não precisa mais dar jeito sozinha, respondi. Você tem uma família. Durante os 3 meses seguintes, cuidei dela como se fosse minha filha biológica. Acompanhei todas as consultas médicas, comprei roupas de gestante, preparei o quarto do bebê com um carinho que nunca pensei que poderia sentir. Acordava de madrugada quando ela tinha enjoos. Fazia caminhadas com ela no parque para aliviar o inchaço das pernas. Conversávamos por horas sobre seus medos e expectativas. Quando o bebê nasceu, um menino lindo, que ela decidiu dar para adoção, para um casal que não podia ter filhos, e eu estava lá, segurando sua mão. E quando os papéis da adoção foram assinados, quando ela finalmente pôde chorar livremente toda a dor daqueles meses, fui eu quem a abraçou e prometeu que ela nunca mais estaria sozinha. Eu quero ser sua filha de verdade, ela me disse uma semana depois, ainda se recuperando do parto. Não legalmente, eu sei que sou adulta, mas, no coração, você me salvou quando ninguém mais ligou para mim. Foi assim que Rachel se tornou minha filha. E eu, pela primeira vez na vida, me tornei mãe. Os primeiros anos foram mágicos. Rachel era inteligente, engraçada, carinhosa, tinha uma risada contagiante e uma forma de ver a vida que me fazia sentir jovem novamente. Ela me ligava todos os dias no trabalho só para contar como tinha sido o dia dela. Me mandava mensagens bobas que me faziam sorrir durante reuniões difíceis. Me esperava acordada quando eu chegava tarde para jantarmos juntas. Investi em tudo que ela precisava, sem pensar 2 vezes. Paguei um curso técnico em administração, depois uma faculdade particular de marketing. Quando ela decidiu que queria trabalhar com moda, bancou um curso de personal stylist. Comprei um carro para ela poder se locomover com independência, decorei um quarto na minha casa, que era exclusivamente dela,
com todos os detalhes que uma garota de 20 anos poderia querer. Ela me apresentava para as amigas como minha mãe, com um orgulho que me derretia por completo. Íamos ao shopping juntas nos fins de semana, fazíamos viagens para a praia durante minhas férias, assistíamos filmes românticos, comendo sorvete no sofá. Era a vida familiar que eu sempre sonhei ter. Quando ela conheceu David 2 anos depois, eu fiquei genuinamente feliz por ela. Ele parecia um bom rapaz menos educado, bem-humorado, com planos para o futuro. Trabalhava como consultor de marketing digital e falava sobre expandir os negócios próprios. Mais importante, tratava Rachel com carinho e respeito. Mãe, eu acho que ele é o homem da minha vida. Ela me confessou numa dessas noites de conversa no sofá. Ele me faz sentir especial, sabe? Como se eu valesse a pena. Você sempre valeu a pena, minha filha. Agora você encontrou alguém que reconhece isso. O casamento deles foi um evento que eu planejei com mais carinho do que planejaria o meu próprio. Rachel sonhava com uma cerimônia de conto de fadas, e eu estava determinada a realizar esse sonho. Contratei a melhor festa da cidade, uma igreja histórica no centro, um fotógrafo profissional, que cobraria mais do que eu ganhava em 2 meses. Durante os preparativos, que duraram quase um ano, eu me senti mais próxima da Rachel do que nunca. Provávamos vestidos juntas, escolhíamos flores, degustávamos bolos, discutíamos cada detalhe da decoração. Ela me incluía em todas as decisões, pedia minha opinião sobre tudo, me fazia sentir como se eu fosse realmente a mãe da noiva. Mãe, sem você nada disso seria possível, ela me disse na noite anterior ao casamento, enquanto fazíamos as unhas juntas. Não só financeiramente, mas emocionalmente. Você me deu uma família, um lar, uma base. Eu não saberia nem por onde começar a te agradecer. O casamento foi perfeito. Rachel estava radiante no vestido que escolhemos juntas. David não conseguia parar de sorrir. E eu me sentei na primeira fileira chorando de orgulho e felicidade. Durante a cerimônia, quando o pastor falou sobre o amor incondicional que une as famílias, eu soube que cada centavo gasto, cada hora de planejamento, cada sacrifício financeiro, tinha valido a pena. A lua de mel deles foi para Cancún, menos presente meu, naturalmente. Enquanto eles estavam fora, preparei uma surpresa, uma entrada para uma casa. Não qualquer casa, mas a casa dos sonhos que Rachel havia me mostrado numa revista meses antes. 3 suítes, piscina, churrasqueira, jardim amplo, numa área nobre da cidade. É impossível, mãe. Ela havia dito na época, folheando a revista. Uma casa assim deve custar uma fortuna. Talvez um dia, quando David estiver ganhando mais, quando eles voltaram da lua de mel, levei-os para conhecer a casa, fingindo que era apenas um passeio para ver casas bonitas no bairro. A expressão no rosto da Rachel, quando eu entreguei as chaves para ela, é uma imagem que guardo no coração até hoje. Isso é real? Ela perguntou, com as mãos tremendo. Essa casa é nossa? O pagamento inicial já está dado. A hipoteca é minha responsabilidade enquanto vocês se estabelecem. É o presente de casamento que eu queria dar para vocês. Ela me abraçou chorando, e David me chamou de mãe pela primeira vez. Naquele momento, eu me senti completa, de uma forma que nunca tinha experimentado antes. Tinha uma família de verdade, filhos que me amavam, um futuro compartilhado com pessoas que se importavam comigo. É temporário, mãe, Rachel me prometeu, ainda emocionada. Assim que David conseguir expandir os negócios, a gente assume tudo. Você já fez tanto por nós. Temporário. Essa palavra ecoou na minha cabeça durante os 5 anos seguintes. Nos primeiros meses, tudo correu bem. Rachel me ligava diariamente para contar novidades sobre a casa, me mandava fotos de cada cômodo decorado, me convidava para jantares semanais. David, por sua vez, havia se tornado o genro ideal, sempre educado, sempre interessado em como eu estava, sempre grato pela ajuda temporária com a casa. Mas as mudanças começaram de forma sutil, quase imperceptível. As ligações diárias se tornaram dias alternados, depois 2 vezes por semana, depois apenas quando precisavam de algo. Os jantares semanais se passaram menos, primeiro por causa do trabalho de David, depois porque Rachel estava muito cansada, depois porque eles haviam combinado de sair com outros amigos. David começou a trabalhar cada vez menos. O que antes era uma carreira promissora em consultoria, se tornou trabalhos esporádicos, projetos quando apareciam. Ele sempre tinha uma explicação.
O mercado estava difícil. Os clientes estavam adiando investimentos. Ele estava sendo seletivo para aceitar apenas projetos que agregassem valor ao portfólio. Rachel, por sua vez, conseguiu um emprego numa boutique de roupas caras, mas trabalhava apenas meio período. É mais um hobby que um trabalho, ela me explicou. O salário não é grande coisa, mas eu aprendo muito sobre moda e faço networking. Juntos, eles ganhavam menos de R$ 5.000 por mês, mas viviam como se ganhassem 20. As férias anuais na Europa começaram no segundo ano de casamento. David tem uns contatos em Barcelona que podem abrir portas para trabalhos internacionais. Rachel me explicou quando me pediu um empréstimo de R$ 15.000 para a viagem. É um investimento no futuro dele, sabe? E eu já estava precisando de umas férias. No terceiro ano foi a reforma da cozinha. A cozinha tá tão datada, mãe. Para receber bem os clientes do David, a gente precisa de um ambiente mais sofisticado, mais R$ 20.000. No quarto ano, David precisava de um carro novo. O carro dele está dando muito problema, e para consultor, a imagem é muito importante. Não dá para chegar na reunião com o cliente dirigindo um carro velho. Mais R$ 40.000 de entrada. E eu como avalista do financiamento. Cada pedido vinha acompanhado da mesma promessa. É a última vez, mãe. Assim que as coisas melhorarem, a gente assume todas as responsabilidades. Mas as coisas nunca melhoravam. Pelo contrário, eles pareciam cada vez mais acostumados com um padrão de vida que eu financiava, e eles desfrutavam. E o pior, eu estava me tornando invisível na vida deles. As visitas à casa se tornaram constrangedoras. Quando eu chegava sem avisar, percebia que havia interrompido algo menos conversas que paravam no meio, um clima estranho no ar, olhares trocados entre eles. Quando eu avisava que ia visitar, sempre havia alguma desculpa para abreviar o encontro. David tinha uma ligação importante. Rachel estava com dor de cabeça. Eles haviam combinado de sair mais tarde. Comecei a perceber que minha presença os incomodava. Não era mais a mãe querida que eles esperavam ansiosos para contar novidades, mas um lembrete inconveniente dos sacrifícios que estavam sendo feitos por eles, das promessas não cumpridas, da dependência financeira que se tornara permanente. A mudança mais dolorosa foi na forma como me tratavam em público. Antes, Rachel me apresentava orgulhosamente como sua mãe para qualquer pessoa nova que conhecêssemos. Agora, raramente me incluía em eventos sociais, e quando o fazia, eu era apenas uma amiga da família. Descobri isso por acaso, numa festa de aniversário de uma amiga comum da igreja. Uma conhecida me perguntou: "Como está sua filha? Faz tempo que não a vejo." "Rachel tá bem, obrigada." "Rachel, eu achei que o nome dela fosse diferente." "Deixa pra lá. É que David sempre se refere a ela só pelo apelido quando fala sobre vocês." Mais tarde descobri que David se referia a mim como a amiga que nos ajuda com algumas coisas, quando falava com os amigos dele. Rachel nunca o corrigiu. O tiro de misericórdia veio com o aniversário de 33 anos da Rachel. Descabre por acaso, através de uma foto no Instagram de uma amiga da igreja que havia sido convidada. A foto mostrava uma festa linda, na área da piscina da casa que eu pagava. Havia pelo menos 20 pessoas, amigos, colegas de trabalho de ambos, até alguns parentes distantes do David, que haviam vindo de outras cidades. Reconheci várias pessoas na foto, menos amigos que eu conhecia, que já haviam estado comigo, e Rachel, em outros eventos, pessoas que sabiam perfeitamente que eu era a mãe dela. Eu não fui convidada para o aniversário da minha própria filha. Liguei para Rachel no dia seguinte, tentando manter a voz calma. Vi as fotos da sua festa. Pareceu muito legal. Houve um silêncio do outro lado da linha. "Depois você viu?" "É, foi legal sim." "Por que eu não fui convidada, Rachel?" Outro silêncio, mais longo. "Mãe, é que é difícil de explicar, você não conhece esse pessoal. Ia ficar chato para você, não ia conseguir conversar sobre os assuntos que eles falam. Pensei que seria melhor assim." "Melhor para quem?" "Para todo mundo. Para você também. Você ia se sentir deslocada." Desliguei o telefone, com o coração partido. Pela primeira vez em anos chorei até dormir. Foi então que comecei a prestar atenção de verdade no que estava acontecendo. E o que vi me deixou devastada. Rachel havia criado uma versão editada da nossa relação para apresentar aos outros. Nas redes sociais, ela postava constantemente sobre gratidão, sobre conquistas, sobre a vida abençoada que tinha.
Mostrava a casa linda, as viagens, as roupas caras, o carro novo do David, mas nunca mencionava de onde vinha o dinheiro que financiava tudo isso. Para os amigos e seguidores, ela e David eram um casal jovem e bem-sucedido, que havia conquistado tudo com muito trabalho e determinação. A narrativa que eles construíram era de empreendedores prósperos que sabiam viver bem porque eram inteligentes com o dinheiro. A verdade era que David trabalhava no máximo 20 horas por semana, quando Quaria. Rachel trabalhava meio período numa boutique mais por prazer do que por necessidade. Eles ganhavam, juntos, menos do que eu gastava só com a hipoteca da casa deles. Mas viviam postando sobre trabalho duro, merecimento, gratidão pelas bênçãos conquistadas. E eu estava trabalhando 12 horas por dia como gerente de vendas, abrindo mão de férias há 3 anos seguidos, economizando em tudo, desde o café da manhã até o plano de celular, para manter o padrão de vida que eles consideravam merecido. Estava dirigindo o mesmo carro há 6 anos, porque não sobrava dinheiro para trocar. Usava as mesmas roupas sociais há tanto tempo que algumas já estavam desbotadas. Havia cancelado meu plano de saúde particular para economizar, e agora dependia do SUS para qualquer consulta médica. Enquanto isso, Rachel postava fotos da viagem anual para o exterior, do closet cheio de roupas de marca, dos jantares em restaurantes caros que eles frequentavam regularmente. A gota d'água chegou 3 meses antes daquele telefonema fatídico do Natal. Meu carro quebrou numa segunda-feira de manhã. O mecânico disse que precisaria trocar o motor. Um reparo de R$ 8.000, quase o valor do carro. Na mesma semana, minha geladeira pifou e precisava ser substituída urgentemente. Estava literalmente sem dinheiro para emergências. Havia gasto minhas últimas economias no empréstimo para as férias deles em julho. Minha conta corrente estava no vermelho e eu ainda tinha que pagar a hipoteca no final do mês. Foi quando tomei coragem para fazer algo que deveria ter feito anos antes. Pedi para conversar com Rachel e David sobre assumirem pelo menos parte da hipoteca. Marquei um jantar na casa deles que o Will pagava, para uma conversa séria. Cozinhei o prato favorito deles, levei uma garrafa de vinho. Tentei criar o ambiente mais acolhedor possível para uma discussão que sabia que seria difícil. Preciso conversar com vocês sobre uma coisa importante. Comecei, depois de jantarmos. Vocês sabem que eu estou pagando a hipoteca da casa faz 5 anos. Na época, concordamos que seria temporário, até vocês se estabilizarem. Rachel e David trocaram um olhar que eu conhecia bem menos. Era o mesmo olhar que trocavam quando eu chegava de surpresa e interrompia algo. Mãe, aonde você quer chegar? Rachel perguntou, com um tom ligeiramente irritado. Eu estou passando por dificuldades financeiras sérias. Preciso que vocês assumam pelo menos parte da hipoteca. Não estou pedindo para assumirem tudo de uma vez. Que tal começarmos com metade? R$ 2.000 por mês? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mãe, David finalmente falou, sem tirar os olhos da televisão que estava ligada na sala. Você sabe que nossa situação também está apertada. Eu estou trabalhando em alguns projetos grandes que podem render bem, mas ainda não fecharam. Não é um bom momento para assumirmos mais responsabilidades. David, você trabalha quando quer. Vocês saem para jantar fora 3 vezes por semana. Rachel comprou 5 pares de sapatos, só no mês passado. Como a situação pode estar apertada? Rachel me olhou com uma expressão que jamais tinha visto antes. Era quase desdenhosa. Mãe, você sempre disse que queria nos ajudar, que éramos uma família. Família ajuda uma a outra, não é? Você não vai nos deixar na mão agora, né? Rachel, ajudar é uma coisa, sustentar completamente é outra. Vocês são adultos, são casados há 5 anos. Não acham que já é hora de assumirem suas próprias responsabilidades? Mas você tem condições, David disse, ainda sem me olhar. Você ganha bem, não tem outros filhos, não tem marido. Para você é mais fácil. Mais fácil, como se meus sacrifícios fossem automáticos. Como se eu fosse obrigada a abrir mão da minha vida porque era mais fácil para mim. Além do mais, continuou Rachel, brincando com o celular iPhone 14 que eu havia comprado para ela 2 meses antes. A gente está planejando algumas mudanças. Eu quero fazer aquele curso de design de interiores que eu te falei. David está pensando em expandir os negócios, talvez abrir uma empresa própria. Vamos precisar de todo o dinheiro que conseguirmos economizar
economizar. Eles falavam em economizar enquanto eu pagava todas as contas deles. E vocês acham justo que eu continue pagando a casa de vocês, para que vocês possam economizar para os projetos de vocês? Mãe, você está sendo egoísta, Rachel disse, finalmente me olhando diretamente nos olhos. Sempre que a gente precisou, Volk estava low. Agora que a gente está tentando crescer, construir um futuro, você quer nos abandonar? Egoist. Depois de 15 anos de sacrifícios, depois de abrir mão de tudo pelos dois, eu estava sendo egoísta por pedir que assumissem R$ 2.000 de uma hipoteca de 4.000. Saí daquela casa menos minha casa, que eu estava pagando para eles morarem menos, com uma sensação de vazio no peito que nunca havia experimentado. Era como se tivesse acordado de um sonho longo e descoberto que estava vivendo um pesadelo. Durante o caminho para casa, as lágrimas desceram livremente. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de raiva. Raiva de mim mesma, por ter permitido que chegássemos a esse ponto. Raiva deles, por me tratarem como um banco ambulante. Raiva da situação toda. Os meses seguintes foram uma sequência de pequenas humilhações, que juntas pintaram um quadro cristalino de como eu era realmente vista por eles. Rachel parou completamente de compartilhar os planos futuros comigo. Quando falava sobre as férias que estava planejando para o verão seguinte, sobre a reforma que queria fazer no banheiro da suíte, sobre o carro novo que David estava precisando, ela falava num tom casual, como se estivesse apenas dividindo novidades com uma conhecida distante. Mas eu sabia o que estava por trás daquelas novidades. Cada sonho compartilhado era, na verdade, uma conta que chegaria para mim, eventualmente. E chegava sempre da mesma forma. Um telefonema carinhoso depois de semanas de distância, uma visita inesperada, com café e bolo comprado na padaria. Cara, como você está, mãe? Mais interessado que o normal. Então vinha o verdadeiro motivo da gentileza repentina. Mãe, você viu aquele carro que o David estava olhando? Apareceu uma oportunidade incrível, mas a gente precisa dar entrada até sexta-feira. Ô mãe, sabe aquele curso que eu te falei? Abriram uma turma especial com desconto, mas só se eu me inscrever esta semana. E eu, como uma idiota, sempre dizia sim. Sempre encontrava um jeito de ajudar. Sempre acreditava que desta vez seria diferente. E desta vez eles realmente retribuiriam o carinho e a consideração. Foi durante esse período que conheci Helena, uma colega de trabalho que se tornou uma grande amiga. Helena tinha uma história parecida com a minha, menos havia sustentado o filho e a nora por anos. Até o dia em que decidiu que chega era chega. Você sabe qual foi o erro que eu cometi? Ela me perguntou, durante um almoço, em que eu desabafei sobre minha situação. Eu confundi amor com permissão, para ser desrespeitada. Achei que ser uma boa mãe significava aceitar qualquer tratamento, desde que eles fossem felizes. Mas eu amo a Rachel. Ela é minha filha. E ela ama você. A pergunta ficou no ar. Eu não soube responder. Quem ama não humilha. Quem ama não exclui. Quem ama não trata a pessoa como um recurso descartável. Helena continuou. Você está confundindo manipulação emocional com amor. Foi Helena quem me abriu os olhos para um padrão que eu não havia percebido. Rachel e David só demonstravam carinho quando precisavam de alguma coisa. Nos intervalos entre os pedidos, eu era tratada com indiferença, como se fosse um móvel na vida deles. O Natal estava chegando, e pela primeira vez em 15 anos, eu estava genuinamente animada para passar as festas com eles. Talvez porque, inconsciente, eu sabia que algo precisava mudar. E estava apostando minhas últimas fichas, na esperança de que o espírito natalino despertasse neles um pouco da gratidão e do amor que pareciam ter esquecido. Comprei presentes caros, um relógio suíço para David que custou R$ 3.000, uma bolsa Prada para Rachel que custou 5.000. Encomendei uma ceia especial numa confeitaria cara, dessas que fazem comida gourmet para famílias que querem impressionar. Até mesmo planejei uma surpresa especial. Tinha separado R$ 15.000 para darmos uma viagem em família para Disney, um sonho antigo da Rachel que ela havia mencionado várias vezes ao longo dos anos. Imaginei nossa noite de Natal,
eles abrindo os presentes, Rachel chorando de emoção, com a surpresa da viagem. Todos nós abraçados debaixo da árvore, relembrando os momentos especiais que havíamos vivido juntos. Imaginei que finalmente teríamos uma conversa honesta sobre tudo, que eles reconheceriam os sacrifícios que eu havia feito e que encontraríamos uma forma de seguir em frente como uma família de verdade. Foi com esse espírito, com essa expectativa ingênua de reconciliação, que fiz aquela ligação no dia 20 de dezembro. Oi, minha filha, como estão os preparativos para o Natal? Que horas vocês querem que eu chegue no dia 24? O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos e pareceram uma eternidade. Depois a voz de Rachel, hesitante e claramente desconfortável. Mãe, é que, bem, na verdade não estávamos esperando você para o Natal este ano. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Como assim? É que a gente vai passar com os pais do David. Eles alugaram uma casa na praia para toda a família. Vai ser bem íntimo, sabe? Só a família dele mesmo. E eu não sou família? O silêncio que se seguiu foi mais revelador que qualquer resposta poderia ser. Mais longo, mais pesado, carregado de uma verdade que nenhum de nós iria admitir. Claro que você é, mãe. Ela finalmente disse, mas sua voz soava forçada, como se estivesse recitando um texto decorado. Mas é diferente, né? Eles são os sogros, os cunhados, tem toda aquela dinâmica familiar deles. É mais, como posso explicar? É mais natural para o David. Ele fica mais à vontade. E eu faço ele ficar desconfortável? Não é isso, mãe. É só que você sabe como essas coisas são. Família de sangue tem uma intimidade diferente. Talvez seja melhor você passar com outras pessoas este ano. Tenho certeza de que você vai encontrar algo legal para fazer. Outras pessoas. A frase ecoou na minha cabeça como um eco cruel. Que outras pessoas, aos 56 anos, depois de dedicar 15 anos da minha vida inteiramente a eles, que outras pessoas eu teria? Havia perdido contato com a maioria dos meus amigos porque estava sempre ocupada com as necessidades deles. Havia recusado convites, cancelado planos, priorizado sempre a família que eu pensava ter construído. Entendo. Foi tudo que consegui dizer. Porque minha garganta havia se fechado, e eu sabia que se falasse mais uma palavra, começaria a chorar. Mãe, não fica chateada. A gente se vê no ano novo, tá? Ou na semana seguinte, a gente marca alguma coisa bacana, só nós três. Só nós três, como se eu fosse uma terceira roda que eles ocasionalmente toleravam por obrigação. Desliguei o telefone sem me despedir e fiquei sentada no meu carro por 15 minutos, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Não era apenas sobre o Natal, era sobre tudo, sobre anos de sacrifício ignorados, anos de amor não correspondido, anos de me permitir ser tratada como um recurso, em vez de como uma pessoa. Era sobre a realização dolorosa de que, para as pessoas que eu mais amava no mundo, eu era inconveniente. Minha presença os constrangia, meu amor os sufocava, minha generosidade os fazia sentir culpados, então era mais fácil me manter à distância. Foi nesse momento que tudo ficou cristalino na minha mente. Peguei o telefone novamente e disquei o número do banco. Boa tarde. Gostaria de cancelar o débito automático da conta hipoteca, número. Ditei os números com uma calma que me surpreendeu. Senhora, só para confirmar, a senhora deseja cancelar o pagamento automático da hipoteca? Sim, imediatamente. Posso perguntar o motivo? Há algum problema com o serviço? Olhei pela janela do carro. Era um dia bonito, de dezembro. O sol estava brilhando, as pessoas passavam pela rua com sacolas de compras de Natal. Crianças brincavam na praça próxima. A vida continuava normalmente para todo mundo, enquanto a minha havia acabado de mudar para sempre. Não há problema algum com o serviço, respondi. Apenas não é mais minha responsabilidade. Nos dias seguintes, tomei várias outras decisões, que vinham amadurecendo há meses na minha cabeça. Cancelei o cartão de crédito adicional que Rachel usava. Ela nem sabia que era meu cartão. Sempre achou que era nosso cartão familiar. Na verdade, todas as compras dela saíam diretamente da minha conta, e eu recebia as faturas todo mês. Cancelei também o plano de saúde familiar, que cobria os dois. Retirei David como beneficiário do meu seguro de vida. Marquei uma consulta com um advogado para mudar o testamento, que deixava tudo para Rachel. Mas a decisão mais importante que tomei
foi começar a viver para mim mesma. Pela primeira vez em 15 anos, entrei numa loja de roupas e comprei peças que realmente gostava, sem me preocupar com o preço. Marquei uma consulta no salão de beleza mais caro da cidade e fiz uma transformação completa, menos corte novo, cor nova, tratamentos que nunca havia me permitido fazer. Reservei uma viagem para Fernando de Noronha para o carnaval, sozinha, pela primeira vez na vida. Era como se estivesse redescobrindo quem eu era, antes de me tornar a mãe financeira de duas pessoas, adultas, que não me valorizavam. Liguei para Helena e contei o que havia feito. Você tem ideia de como me sinto orgulhosa de você, ela disse. Demorou, mas você finalmente se valorizar. Tenho medo, Helena. E se eu estiver exagerando? E se eles realmente me amam, só não sabem demonstrar? Querida, amor que não se demonstra não existe. E você não está exagerando, você está se respeitando. Há uma diferença enorme. A primeira cobrança da hipoteca chegou para eles no dia 5 de janeiro. Rachele me ligou no dia seguinte, às 7 da manhã, completamente histérica. Mãe, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Chegou uma cobrança da hipoteca aqui de R$ 4.000. O banco disse que o débito automático foi cancelado. Deve ser algum erro do sistema. Não é erro, Rachel. Eu cancelei o débito automático. O silêncio do outro lado da linha foi tão profundo que por um momento pensei que a ligação havia caído. Você cancelou? Cancelei. Não vou mais pagar a hipoteca da casa de vocês. Mas, você não pode fazer isso. Como a gente vai conseguir pagar R$ 4.000? Você sabe que a gente não tem esse dinheiro. A ironia da situação me atingiu em cheio. Durante 5 anos, eles haviam vivido numa casa de R$ 400.000, pagando R$ 0 por ela. Nunca se preocuparam em saber como eu conseguia os R$ 4.000 todo mês. Nunca perguntaram se eu estava tendo dificuldades. Nunca ofereceram ajuda, nem mesmo simbólica. Rachel, vocês são adultos. São casados há 5 anos. Vivem numa casa linda que eu paguei durante todo esse tempo. Talvez seja a hora de assumirem as próprias responsabilidades. Mas você sempre nos ajudou. Você disse que éramos uma família, disse mesmo. E famílias se incluem nos momentos importantes. Famílias passam o Natal juntas. Famílias se preocupam umas com as outras genuinamente, não apenas quando precisam de dinheiro. Outro silêncio carregado de compreensão gradual. Mãe, sobre o Natal. Eu posso explicar. A gente não queria te magoar. Não precisa explicar, Rachel. Vocês deixaram muito claro onde eu me encaixo na vida de vocês. Sou conveniente quando precisam de recursos financeiros, inconveniente quando querem viver suas vidas, sem interferência. Agora, eu estou apenas ajustando minha contribuição financeira ao meu real valor emocional na família de vocês. Você não pode nos fazer isso. A frase ecoou no ar, carregada de indignação e incredulidade. Como se eu fosse a vilã da história. Como se 15 anos de sacrifício pessoal fossem uma obrigação que eu tinha com eles, não um presente de amor que eu havia escolhido dar. Bolso, sim, Rachel, e já fiz. Vocês têm 30 dias para se organizarem com o banco. Boa sorte. Desliguei o telefone e pela primeira vez em meses, me senti realmente em paz. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Rachel me ligava várias vezes por dia, menos às vezes chorando, prometendo que eles mudariam e dariam mais valor à nossa relação. Às vezes irritada, me acusando de ser vingativa e cruel. Às vezes tentando negociar, oferecendo pagar metade da hipoteca se eu continuasse pagando a outra metade. David, que há meses mal dirigia a palavra para mim, de repente se tornou o genro mais atencioso do mundo. Me ligava para ver como eu estava passando, para matar a saudade, para me contar sobre os projetos promissores que estava desenvolvendo e que logo renderiam muito dinheiro. Mas eu não cedi. A cada ligação, a cada tentativa de manipulação emocional, eu me lembrava de todas as vezes que havia sido tratada como segunda opção, como um recurso, como alguém cuja presença era tolerada por conveniência. A primeira prestação em atraso resultou numa multa de R$ 400. A segunda prestação não paga gerou uma notificação do banco. Na terceira prestação em atraso, eles receberam uma intimação para negociação de dívida. Foi quando Rachel apareceu na minha casa, num sábado de manhã, sem avisar,
estava diferente, mais magra, com olheiras profundas, o cabelo menos arrumado que o normal, as unhas que sempre mantinha impecáveis, estavam descascadas. Pela primeira vez em anos, ela parecia humana, vulnerável, real. Mãe, a gente precisa conversar. Deixei ela entrar e ofereci café. Sentamos na mesma mesa da cozinha, onde anos atrás eu ajudava com os trabalhos da faculdade, onde conversávamos sobre seus sonhos e planos para o futuro. A gente vai perder a casa, ela disse sem rodeios, as mãos tremendo ligeiramente ao segurar a xícara de café. Eu sei, David conseguiu um emprego full-time numa empresa de marketing. Ele está trabalhando de verdade agora, 40 horas por semana. Eu aumentei minha carga horária na boutique e comecei a fazer freelances de consultoria de imagem. Mas mesmo assim não vai dar para pagar R$ 4.000 por mês, mas todas as outras contas. E qual é o plano de vocês? A gente vai ter que vender a casa? Com sorte conseguimos quitar a dívida com o banco, e ainda sobra alguma coisa para a entrada de um apartamento menor. Vai ser um recomeço difícil. Observei minha filha adotiva menos a garota que havia chegado na minha vida, perdida e desamparada, que eu havia protegido e cuidado, como se fosse minha filha biológica. Havia algo diferente nela agora. Uma maturidade forçada pelas circunstâncias, uma consciência da realidade que ela nunca havia demonstrado antes. Por que você está fazendo isso conosco? Ela perguntou. E pela primeira vez em anos, sua voz não tinha tom de acusação. Era uma pergunta genuína, carregada de confusão e dor. Rachel, durante 15 anos, eu fiz de vocês minha prioridade absoluta. Trabalhei 60 horas por semana, abri mão das minhas férias, dos meus sonhos, dos meus relacionamentos. Cancelei planos pessoais para estar disponível sempre que vocês precisassem. Gastei minhas economias, me endividei, vivi abaixo das minhas possibilidades para que vocês pudessem viver acima das possibilidades de vocês. Ela baixou a cabeça, mexendo nervosamente na alça da bolsa. Menos uma bolsa simples. Não mais as bolsas de marca que eu costumava comprar para ela. Fiz tudo isso porque acreditava que éramos uma família de verdade, que havia amor genuíno, respeito mútuo, consideração, que eu era valorizada, não apenas pelo que podia oferecer financeiramente, mas pelo que representava emocionalmente na vida de vocês. Você é importante para nós, mãe. Rachel, quando foi a última vez que vocês me perguntaram como eu estava de verdade? Quando foi a última vez que demonstraram interesse genuíno pela minha vida, pelos meus sentimentos, pelas minhas necessidades? Quando foi a última vez que me incluíram em alguma coisa, sem que fosse para pedir dinheiro? O silêncio foi a resposta que eu esperava, mas que ainda doía ouvir. Vocês me transformaram numa ATM com sentimentos. Eu existia para financiar a vida de vocês, mas minha presença real, minha pessoa, meus sentimentos eram inconvenientes. Vocês criaram uma versão de família onde eu era a provedora invisível, essencial financeiramente, mas dispensável emocionalmente. Rachel começou a chorar. Não as lágrimas manipuladoras que eu havia visto tantas vezes quando ela queria algo, mas lágrimas genuínas, de reconhecimento e arrependimento. Eu não percebi. Eu não sabia que você se sentia assim. Claro que sabia, Rachel. Vocês só escolheram ignorar meus sentimentos porque era mais conveniente continuar recebendo os benefícios sem oferecer a reciprocidade emocional. Mas a gente te ama, mãe. Eu te amo de verdade. Eu sei que vocês me amam, Rachel, mas o amor de vocês é condicional e interesseiro. Vocês me amam quando é conveniente, quando não interfere nos planos de vocês, quando não precisam fazer sacrifícios por mim. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Rachel chorava baixinho. Eu apenas a observava. Sentia pena dela, mas não o tipo de pena que me faria voltar atrás na minha decisão. Era a pena que se sente por alguém que precisa aprender uma lição dolorosa, mas necessária. O que a gente pode fazer para consertar isso? Ela perguntou finalmente, limpando as lágrimas com as costas da mão. Vocês podem assumir a responsabilidade pelas próprias vidas. Podem aprender a viver dentro das possibilidades reais de vocês. Podem crescer como pessoas e como casal. Podem descobrir o que significa trabalhar de verdade por aquilo que querem. E você? Você vai nos perdoar? Você vai voltar a fazer parte da nossa família? Era a pergunta mais difícil, porque apesar de tudo, eu ainda os amava. Rachel ainda era minha filha, mesmo que adotiva. David ainda era meu genro,
mesmo que ingrato, mas o amor não podia mais vir acompanhado de autodesrespeito e autossacrifício desmedido. Rachel, eu amo vocês. Sempre vou amar. Mas o perdão não significa voltar ao que era antes. Significa que eu não vou carregar raiva no meu coração, mas também não vou permitir que continuem me tratando como um banco ambulante com sentimentos. Como seria então, se a gente conseguir mostrar que mudou de verdade? Seria uma relação entre adultos, baseada em respeito mútuo, reciprocidade, consideração genuína. Vocês teriam que me incluir na vida de vocês como família de verdade, não apenas quando precisassem de alguma coisa. Teriam que demonstrar interesse real pela minha vida, pelos meus sentimentos, pelos meus sonhos. E financeiramente? Financeiramente vocês são adultos independentes. Eu posso ajudar, ocasionalmente, como qualquer mãe faz, mas dentro dos meus limites, e apenas se vocês demonstrarem que realmente mudaram a forma como me tratam. Rachel ficou em silêncio por um longo tempo, processando tudo o que eu havia dito. A gente mereceu isso, ela admitiu finalmente. A gente te tratou mal, te deu como garantida, te usou. Eu entendo por que você fez o que fez. Espero que entendam mesmo, Rachel, porque essa foi a decisão mais difícil da minha vida, mas também a mais necessária. Os meses seguintes foram de profunda transformação para todos nós. Rachel e David venderam a casa. Após quitar a dívida com o banco e pagar as taxas de venda, conseguiram sobrar R$ 40 mil, dinheiro suficiente para dar entrada num apartamento de 2 quartos, num bairro de classe média. Nada luxuoso, mas adequado para um casal que finalmente estava aprendendo a viver dentro das próprias possibilidades. David, forçado pela necessidade real, não apenas aceitou o emprego full-time, como se dedicou de verdade ao trabalho. Descobriu que quando se esforçava de verdade, era competente e podia crescer profissionalmente. Mrs. Messes recebeu uma promoção e um aumento significativo no salário. Rachel transformou completamente sua relação com o trabalho. Além de aumentar a carga horária na boutique, desenvolveu um negócio próprio de consultoria, de imagem e personal shopping. Pela primeira vez na vida, estava ganhando dinheiro suficiente para contribuir significativamente com as despesas da casa. Mais importante, pela primeira vez em anos, eles estavam realmente construindo algo juntos, um esforço próprio, suor próprio, conquistas próprias. E eu estava redescobrindo quem era, quando não estava sendo a mãe salvadora do todo mundo. A viagem para Fernando de Noronha foi uma revelação. Sozinha, numa ilha paradisíaca, longe de todas as responsabilidades que havia assumido durante tantos anos, consegui finalmente ouvir meus próprios pensamentos, reconectar com meus próprios sonhos, lembrar quem eu era antes de me tornar, exclusivamente, a mãe que financia tudo. Caminhava pelas praias desertas pela manhã, mergulhava nas águas cristalinas durante a tarde, jantava sozinha em restaurantes à beira-mar, assistindo o pôr do sol. Pela primeira vez em décadas, minha agenda era inteiramente minha. Não havia ligações urgentes pedindo ajuda financeira. Não havia crises que eu precisava resolver. Não havia ninguém além de mim mesma para cuidar. Foi libertador de uma forma que eu não esperava. De volta da viagem, comecei a namorar. Sim, aos 56 anos, me dei a chance de conhecer alguém novo. Roberto era um veterinário aposentado de 60 anos, que havia passado por experiências similares, com filhos adultos, que se aproveitavam da sua generosidade excessiva. Nosso primeiro encontro, marcado através de um aplicativo de relacionamentos, duro cis horas. Conversamos no café, depois fomos jantar, depois caminhamos pelo parque, até tarde da noite. É incrível como é fácil conversar com alguém que entende o que é estabelecer limites com pessoas que amamos. Ele me disse durante nossa segunda data. Roberto me mostrou que era possível ser generoso sem ser explorado, ser amoroso sem ser manipulado, ser família sem abrir mão da própria dignidade. Voltei a estudar, sempre sonhei em fazer uma pós-graduação em psicologia, mas nunca sobrava tempo ou dinheiro, porque estava sempre correndo atrás das necessidades financeiras dos outros. Agora, com a hipoteca cancelada e os gastos extras eliminados, tinha recursos para investir em mim mesma. A primeira aula foi emocionante, de uma forma que não esperava. Está
numa sala de aula novamente, aprender coisas novas, ter objetivos pessoais que não envolviam resolver problemas de outras pessoas. Era como voltar a ser eu mesma, depois de anos sendo apenas uma extensão da vida de outros. Redecorei completamente minha casa. Durante anos, ela havia sido apenas um lugar onde eu dormia, entre turnos exaustivos de trabalho, para sustentar Rachel e David. Agora, pela primeira vez, ela parecia realmente minha. Comprei móveis novos, pintei as paredes com cores que eu gostava, criei espaços que refletiam minha personalidade, em vez de serem neutros, para agradar visitantes que raramente apareciam. A mudança mais significativa foi psicológica. Pela primeira vez em anos, acordava de manhã pensando no que eu queria fazer naquele dia, não no que os outros precisavam de mim. Tomava decisões baseadas nos meus interesses, não na conveniência alheia. Gastava dinheiro comigo sem culpa, porque finalmente entendia que eu merecia cuidar de mim mesma. Rachel e eu começamos a reconstruir nosso relacionamento, mas numa base completamente diferente. As primeiras tentativas de aproximação vieram dela. Telefonemas excitantes, convites para almoçar, visitas curtas sem segundas intenções. Ela claramente estava aprendendo a se relacionar comigo como pessoa, não como fonte de recursos. Mãe, como foi sua semana? Ela me perguntou num desses almoços, e pela primeira vez em anos, percebi que era uma pergunta genuína. Ela realmente queria saber. Não estava apenas sendo educada antes de fazer algum pedido. Nossas conversas se tornaram mais profundas, mais autênticas. Rachel começou a me contar sobre os desafios reais da vida adulta, menos como era difícil acordar cedo todos os dias para trabalhar, como ela e David estavam aprendendo a administrar o orçamento doméstico, como era gratificante, mas assustador ser realmente independente. Eu nunca tinha percebido o quanto você trabalhava para manter nossa vida, ela me confessou durante um desses encontros. Eu pensava que dinheiro, simplesmente, aparecia de algum lugar, que você tinha recursos infinitos e que era natural você gastar conosco. E agora? Agora eu entendo que cada real que você gastava conosco era um real que você não gastava com você mesma. Que cada sacrifício que você fazia por nós era um sonho seu que ficava para trás, uma oportunidade sua que você estava perdendo. Era exatamente isso que eu havia tentado explicar durante anos, mas que eles nunca quiseram ouvir. David demorou mais para pedir desculpas, mas quando o fez, foi sincero e específico. 6 meses depois do cancelamento da hipoteca, ele apareceu na minha casa, numa tarde de domingo, sozinho. Eu vim pedir desculpas, ele disse, sem rodeios, não só pela forma como te tratei, mas por ter sido conivente com a atitude da Rachel. Eu sabia que você estava se sacrificando por nós, e não apenas permiti que isso continuasse, como me aproveitei ativamente da situação. Por que você acha que fez isso, David? Porque era conveniente. Porque me permitia viver uma vida que eu não podia pagar. Ser uma pessoa que eu não era de verdade. Era mais fácil aceitar sua generosidade e ignorar o custo emocional que isso tinha para você, do que crescer e assumir minhas responsabilidades. Foi a conversa mais honesta que tivemos em anos. Eu me aproveitei do seu amor pela Rachel para conseguir coisas que eu não merecia e não podia pagar. Ele continuou. Sabia que você faria qualquer coisa por ela, então usava isso a meu favor. Foi covarde e errado. E agora? Agora estou aprendendo a ser um homem de verdade, a trabalhar pelo que quero, a valorizar o que tenho, a tratar as pessoas com o respeito que merecem, especialmente você, que tanto fez por nós. 1 ano depois daquele telefonema, que mudou tudo, Rachel me ligou no início de dezembro. Sua voz soava diferente, mais madura, mais calorosa, sem a artificialidade que havia se tornado tão comum nos últimos anos. Mãe, você gostaria de passar o Natal conosco? A gente vai fazer algo simples, no apartamento, nada muito elaborado, mas seria muito especial ter você conosco. A diferença no tom, na abordagem, na própria pergunta era gritante. Não era mais um favor que eles me faziam me incluindo. Era um convite genuíno, carregado de carinho real. Eu adoraria, respondi.
O Natal foi simples, mas foi o mais especial que tivemos em anos. O apartamento de 2 quartos era modesto comparado à casa antiga, mas estava decorado com gosto e carinho. Rachel havia aprendido a cozinhar, por necessidade, inicialmente, mas descobriu que gostava. David montou uma árvore pequena que compraram numa promoção de fim de temporada do ano anterior, mas a simplicidade externa contrastava com a riqueza emocional do momento. Pela primeira vez em anos, eu estava ali, não como a provedora financeira, mas como família de verdade. As conversas fluíam naturalmente, os risos eram espontâneos, os abraços eram calorosos, sem segundas intenções. Rachel me deu um presente que havia feito ela mesma, um álbum de fotos, com momentos especiais nossos, ao longo dos 15 anos, cada página acompanhada de uma carta manuscrita, onde ela descrevia o que aquele momento significava para ela, e como se sentia grata por ter me conhecido. Eu demorei para perceber, ela escreveu na última página, mas você não me salvou, apenas quando eu era jovem e estava perdida. Você me salvou novamente, quando teve coragem de me forçar a crescer, a me tornar independente, a valorizar de verdade o que significa família. David me deu algo igualmente tocante, um certificado emoldurado de um curso de gestão financeira que ele havia concluído, para que eu nunca mais dependa da generosidade de ninguém, para viver a vida que quero. Estava escrito no verso, mas o presente mais significativo foi intangível. Pela primeira vez em anos, passamos o Natal inteiro falando sobre nossas vidas de forma equilibrada. Eles me perguntaram sobre meu curso de pés Grajuaca, sobre Roberto, sobre meus planos de viagem para o ano seguinte. Eu perguntei sobre o trabalho deles, sobre os planos para o apartamento, sobre como estava sendo a vida de casados independentes. Era isso que eu sempre havia desejado, uma relação de família real, baseada em interesse mútuo genuíno, não apenas em necessidade financeira de um lado e obrigação culposa do outro. Hoje, 2 anos depois daquela decisão que mudou tudo, posso dizer com absoluta certeza que cancelar a hipoteca foi a melhor coisa que já fiz. Não só para mim, mas para todos nós. Rachel e David são pessoas completamente diferentes, mais maduras, mais gratas, mais conscientes do valor real das coisas e dos relacionamentos. Trabalham duro, pagam suas contas em dia, fazem planos realistas baseados na renda real deles, e pela primeira vez, têm orgulho genuíno das próprias conquistas. O apartamento pequeno que compraram se tornou um lar de verdade, não apenas um local caro para impressionar os outros. Eles cozinham juntos, cuidam da casa juntos, planejam o futuro com os pés no chão. David foi promovido novamente no trabalho e agora ganha um salário que permite a eles viverem confortavelmente sem ajuda externa. Rachel expandiu seu negócio de consultoria e tem uma clientela fiel que paga bem pelos serviços dela. Mais importante, eles descobriram que a satisfação de conquistar algo com esforço próprio é infinitamente maior que a gratificação temporária de ganhar algo sem merecimento. E eu finalmente entendi uma das lições mais importantes da minha vida. Amor verdadeiro, às vezes requer decisões extremamente difíceis. Ser uma boa mãe não significa sacrificar tudo indefinidamente, mas sim dar aos filhos as ferramentas para serem pessoas independentes, responsáveis e capazes de valorizar o que recebem. A liberdade que conquistei é indescritível. A liberdade de escolher onde gastar meu dinheiro, como usar meu tempo, com quem passar minhas festas, a liberdade de dizer não, sem culpa paralisante. De dizer sim por vontade própria, não por obrigação ou manipulação emocional. Roberto e eu estamos planejando nos casar no próximo ano. Ele me ensinou que é possível construir uma relação baseada em reciprocidade real, onde ambas as pessoas dão e recebem de forma equilibrada, onde o amor é demonstrado através de ações consistentes, não apenas palavras bonitas, em momentos de necessidade. A pós-graduação em psicologia está me dando ferramentas para entender não apenas minha própria jornada, mas para ajudar outras pessoas que passam por situações similares. Estou considerando me especializar em terapia familiar, focando especificamente em dinâmicas de codependência e estabelecimento de limites saudáveis. Nunca mais serei a mãe que trabalha exaustivamente para manter outras pessoas sem ser genuinamente valorizada. Nunca mais permitirei que confundam minha generosidade com obrigação, meu amor com fraqueza,
minha disponibilidade com direito adquirido, aprendi que verdadeiras famílias não se constroem apenas com dinheiro ou sacrifício unilateral. Elas se constroem com respeito mútuo, reciprocidade emocional, consideração genuína e amor, que se demonstra através de ações consistentes, não apenas em momentos de conveniência. E quando esses elementos fundamentais não estão presentes, às vezes a forma mais amorosa de salvá-los é através de uma mudança radical, que force todos os envolvidos a reavaliar seus valores e prioridades. A vingança silenciosa se tornou o recomeço mais transformador e libertador da minha vida. E não me arrependo de uma única decisão que tomei, porque todas elas me trouxeram para onde estou hoje, finalmente vivendo uma vida autêntica, cercada de pessoas que me valorizam de verdade, construindo relacionamentos baseados em reciprocidade e respeito mútuo. Essa história mexeu com você? Você já se viu numa situação onde sua generosidade foi sistematicamente interpretada como obrigação, onde pessoas que você ama profundamente passaram a te tratar como um recurso financeiro, ao invés de como família de verdade? Como você reagiria se fosse repetidamente desrespeitado dessa maneira por alguém por quem sacrificou tanto? Você teria coragem de tomar uma decisão tão radical e definitiva quanto a minha, mesmo sabendo que poderia perder, temporariamente, as pessoas mais importantes da sua vida? Deixe seu comentário abaixo, conte sua própria experiência, divida sua opinião sincera, desabafe se precisar, porque histórias como essa nos lembram de uma verdade fundamental. Às vezes, para salvar os relacionamentos que realmente importam, precisamos ter coragem de perder-los temporariamente. E se essa história tocou seu coração de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa ouvir que está completamente certo colocar limites saudáveis, mesmo, especialmente menos, com pessoas que amamos profundamente. Lembre-se sempre, você ensina às pessoas como te tratar, pela forma como permite ser tratado, e nunca, jamais, é tarde demais para começar a se valorizar e exigir o respeito que merece como ser humano.